dia bonito. Olha a casa em que eu tô morando hoje. Mano, um tempo atrás isso daqui nunca que seria possível. Deixa eu sair do sol aqui porque tá muito claro. Essa daqui é a casa que eu tô morando aqui em Nova York. Eu nunca mostrei ela aqui pra vocês, mas deixa eu entrar aqui pra gente poder conversar melhor. Oi gente, tudo bom? Eu sou o Roger Edon e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E sim, essa é a casa que eu tô morando aqui nos Estados Unidos. Pra ser mais específico, em Nova York. E um tempo atrás, se alguém me falasse que um dia eu ia morar em Nova York, eu ia achar que essa pessoa estava doida. E é isso daí que vocês leram no título desse vídeo. Há um tempo atrás, quase que me faltava dinheiro pra poder me alimentar. Minha única opção pra eu conseguir comer todos os dias era miojo e ovo. Nada muito chique. Pensa na sua comida predileta. Imagina você não poder comer ela porque você não tem dinheiro. Ou ir no McDonald's, ou comprar uma pizza. Então, era basicamente assim que eu vivia. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês essa história e como é que eu fiz pra poder sair dessa situação. Bom, há um tempo atrás eu morava em um quartinho bem pequenininho. E como entrava a umidade, era um quarto meio mofado, sabe? Tinha uma pia também para poder lavar a louça. E também tinha um banheirinho. Banheiro esse que eu não tinha tanta privacidade assim, porque vocês acreditam que esse banheiro era conectado com o banheiro do vizinho? Às vezes quando eu tava lá dentro, lá fazendo minhas necessidades, eu ficava meio envergonhado se o vizinho estivesse usando o banheiro no mesmo tempo. E hoje eu quero mostrar pra vocês o quarto que eu tô morando hoje. Olha que legal. Tadá! Olha que bacana. Uma televisão, um quadro bem bacana ali de Nova York. Um quadro do Romero Brito, umas lâmpadas aqui, um tapete bem bacana também. Tem umas lampadinhas aqui do meu estúdio. E aqui é meu banheiro. Uau! Olha isso. E esse daqui, ao contrário dos banheiros que eu estava acostumado a usar, eu tenho bastante privacidade. Deixa eu fechar essa porta aqui, apagar a luz. Mas aqui na frente tem o meu estudinho, onde eu faço minhas coisinhas. Tenho aqui a minha câmera que eu estava passando um arquivo pro computador. Eu tenho até um closet. Olha que bacana, onde eu boto minhas roupas. Mas antes de eu compartilhar essa história aí com vocês, já deixa o like nesse vídeo porque vai me ajudar bastante. E se você não conhecia o canal aqui, já se inscreve, não se esqueça. E eu vou trocar de câmera aqui, vou botar um microfone pra poder ficar uma qualidade melhor. E eu já volto, beleza? Opa, agora sim, tá bem melhor, vocês não acham? Não sei. Bom, é até difícil acreditar, né, que eu passei dificuldade, mas calma aí que eu vou contar essa história pra você melhor e você vai entender. Eu saí de casa com 16 anos porque eu briguei com meus pais. Piercing, tatuagem eram coisas que não faziam parte das doutrinas deles. E eu sempre tive. Furei meu nariz com 15 anos, eu tenho tatuagem na perna também, que eu fiz bem cedo. Então por esses e outros motivos eu acabei brigando com eles e eu saí de casa. Eu comecei a trabalhar bem novo e desde que eu me lembro por gente eu ajudava meu pai em construção. Mas quando eu fiz 15 anos eu comecei a trabalhar de menor aprendiz para poder ganhar um salário de R$420, que era o mesmo salário que eu usava para poder pagar o aluguel do meu quartinho, pagava também as contas de água e de luz e usava também o resto que me sobrava para poder comprar comida. Como a grana era curta, eu acabava fazendo o seguinte, eu ia no mercado e aí eu acabava comprando 30 pacotes de miojo para poder comer um por dia. Para não ficar comendo só miojo também, né, porque você sabe que miojo não é muito nutritivo, apesar de ser barato. Eu comprava também uma bandeja com 30 ovos, o que também não era muito caro. E era basicamente isso que eu comia para poder sobreviver. A minha sorte é que na época eu também fazia o colegial, o segundo ano do colegial. Então eu acabava também comendo na escola, né? Aí vocês vão me perguntar, mas nossa, Roger, e seus pais? Eu tava brigado com eles, então eu acabava que não indo muito na casa deles. Então minhas opções eram meio que limitadas, né? Eu tinha que viver dessa maneira e aceitar as consequências das minhas atitudes. Mas assim como todo mundo, eu sempre tive um sonho. O meu sonho, no caso, era poder vir morar nos Estados Unidos. Porém, como a grana era curta, como é que eu ia pagar um curso de inglês ou até mesmo pagar as passagens para poder vir para cá? Eu sempre vi em filmes, sabe, aquelas casas bonitas, a neve caindo do céu no Natal, todo mundo feliz, sabe, todo mundo lindo, dos olhos claros e loiro.
Que é assim que a gente imagina os Estados Unidos, não é verdade? Mas infelizmente esse sonho tava bem longe de ser parte da minha realidade. Eu sei, eu tinha meus pais do meu lado para poder me ajudar em caso eu precisasse. Mas isso até eu sair de casa. Se eu tivesse ficado em casa, com toda certeza teria sido muito mais fácil. E mesmo meus pais não tendo tanta condição, eu acredito que eles fariam o máximo que eles pudessem para poder me ajudar. Até porque todo pai e mãe quer ver o filho bem, não é verdade? Mas, infelizmente, eu estava morando sozinho e passando todas aquelas dificuldades porque eu acabei decidindo viver minha vida do jeito que eu achava que era certo, apesar de não ser. Aí você deve estar se perguntando, mas Roger, onde que você quer chegar com essa história toda? Eu acredito que tenha muitas pessoas aí me assistindo que, assim como eu, antigamente, achava que meus sonhos estavam acabados, que tudo estava perdido, porque, primeiro que eu não tinha dinheiro, né? Como eu já deixei bem claro nesse vídeo. E dinheiro, como a gente sabe, é muito importante para fazer com que os nossos sonhos aconteçam, né? Até porque passagens aéreas ou um cruzeiro não se pagam sozinhos. Então, para tentar dar uma amenizada ali naquela minha situação, nas minhas condições financeiras, eu acabei que indo trabalhar aos finais de semana para poder fazer um dinheirinho extra além daquele que eu já fazia trabalhando de menor aprendiz. Mas mesmo fazendo esse dinheirinho extra, acho que foi tarde demais assim, porque meus sonhos tinham morrido. Eu já nem pensava em planejar vir morar nos Estados Unidos ou fazer alguma viagem, porque eu já tinha aceitado que aquilo não fazia parte da minha realidade e que talvez eu não fosse bom o suficiente, que eu não conseguisse aprender um outro idioma ou até mesmo guardar uma quantia tão grande de dinheiro. E como vocês já devem ter percebido, né? Eu saí de toda aquela miséria para poder vir morar aqui nos Estados Unidos. E como é que eu fiz isso? Mesmo tudo dando errado e eu achando que eu já não tinha mais jeito e que eu nunca poderia conseguir realizar os meus sonhos, eu parei de dar a desculpa de que eu não tinha dinheiro suficiente para poder pagar um curso de inglês, por exemplo, porque para se morar nos Estados Unidos, né, você tem que pelo menos saber falar inglês. Então eu comecei a estudar inglês sozinho. E magicamente, depois de vários meses estudando todos os dias, 2 horas por dia, sem falta, eu consegui aprender inglês. Mas antes, para eu conseguir me motivar a aprender inglês e conseguir guardar dinheiro, eu pedi para minha mãe deixar eu voltar a morar na casa dela. Depois de 5 anos morando sozinho, eu finalmente voltei para casa dos meus pais para que eu não precisasse pagar aluguel. Então eu fiquei num quartinho que estava em reforma ainda, não tinha nem porta ou janela, mas para mim era o suficiente, era tudo o que eu precisava para eu conseguir lutar e batalhar pelos meus sonhos. Um deles, vir morar nos Estados Unidos. Eu contei para os meus pais o seguinte plano: pai, mãe, daqui 1 ano eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou estudar inglês sozinho, vou trabalhar no mercadinho que tem ali do lado de casa para poder fazer um dinheirinho e eu vou guardar o máximo de dinheiro que eu conseguir, e pode ficar tranquilo que daqui 1 ano eu vou sair da casa de vocês. Vocês não vão ter que se preocupar comigo mais. E eu fiquei muito feliz pelos meus pais terem acreditado nesse meu plano, que na verdade eu nem sabia como é que eu ia fazer, pra vocês terem noção. Mas de uma coisa eu sabia. Eu sabia que eu ia fazer tudo o que fosse preciso para eu conseguir finalmente mudar a minha realidade. Independente de eu não ter dinheiro para poder pagar um curso ou para poder fazer um intercâmbio muito caro, eu acabei achando outras opções. Tenho até um vídeo aqui no meu canal que eu falo como é que eu vim morar aqui nos Estados Unidos. Eu gastei menos do que 10 mil reais. E com o dinheiro do mercadinho, com o passar dos meses, eu consegui juntar o suficiente para poder vir para cá. Consegui aprender a me comunicar em inglês e entender. Não era muito bom meu inglês, tá? Hoje em dia tá muito melhor. Mas foi o que eu consegui ali de momento para pelo menos ser aprovado no intercâmbio para vir morar aqui nos Estados Unidos. E se você tá curioso para poder saber como é que eu aprendi inglês, comenta aqui embaixo que pode ser que eu traga um vídeo ensinando vocês aí como vocês podem estudar na casa de vocês sem ter que pagar nada. E só para poder finalizar, a mensagem que eu queria deixar com esse vídeo é o seguinte: não importa a situação que você esteja vivendo agora, não importa se tá tudo dando errado, lembre-se de uma coisa: Deus nunca dá um fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Mesmo que eu já tenha passado várias dificuldades na minha vida, esse processo todo me fortaleceu para eu poder me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, mesmo que pareça que tudo tá perdido, se você tem um sonho, acredite em mim.
você vai descobrir como fazer isso acontecer. Com ajuda, com certeza é muito mais fácil. Então procure pessoas que possam te ajudar, tente buscar conhecimento para você poder ter aquelas coisas que você quer ter, seja aprender um idioma, seja aprender a investir dinheiro, guardar dinheiro, o que for. Nada é impossível. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu não sou diferente de ninguém. Eu continuo lutando, continuo batalhando, e agora que eu descobri que o segredo é só acreditar nos meus sonhos, eu nunca mais vou deixar de acreditar. E eu vou fazer o que for para poder chegar na onde eu quero chegar. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo a parte que você mais se identificou, né? Se você já passou por alguma situação parecida. Tô bastante curioso para poder saber da história de vocês. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, beleza? Porque me ajuda bastante. E é isso. Assiste os outros vídeos aí do canal. Vai sair vários vídeos legais também aí. Dê sugestões aqui embaixo do que vocês querem ver aqui. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E tchau!